que devem ser seguidas, por quem quiser, num modo rigoroso. A primeira regra é essa que aí está. É chamada de regra da evidência. Não se deve acatar, nunca como verdadeiro, aquilo que não se reconhece ser tal pela evidência. Ou seja, evitar acuradamente a precipitação e a prevenção, assim como nunca se deve abranger entre nossos juízos aquilo que não se apresente tão clara e distintamente à nossa inteligência a ponto de excluir qualquer possibilidade de dúvida. Essa regra, meus senhores, é a primeira, mas os senhores vão notar daqui a pouco que ela também é a última, porque as regras se fecham num ciclo de raciocínio. Quer dizer, ela é um ponto de chegada e ao mesmo tempo um ponto de partida. A evidência é as duas coisas. Ela, além de regra, ela chega a ser um princípio normativo fundamental, que diz que a clareza e a distinção levam à evidência das coisas. O ato intelectual que nos leva a detectar a evidência é a intuição. Fala-se muito hoje de inteligência intuitiva. A pessoa que desenvolve aquela inteligência que chega à solução sem fazer uma dedução. Quer dizer, é um ato intelectual. A intuição é um ato intelectual, é um conceito da mente. A intuição é um ato que se fundamenta, que se auto-justifica, e o que é intuído não é argumentado, ou seja, não é deduzido. Repousa, portanto, a intuição num ato, numa luz da razão. A segunda regra é a regra da análise. Ela diz o seguinte: deve-se dividir cada problema que se estuda em tantas partes menores quanto for possível e necessário para melhor resolvê-lo. Isto é um método analítico para se chegar à evidência. A gente pega um problema complexo, seja ele qual for, e procura desarticulá-lo para tornar as partes o mais simples possível, para dissipar todas as ambiguidades que possam estar acontecendo. Então pega um problema complexo e quebra-o nas suas partes mais simples possíveis. Se a evidência nós vimos que era necessário para atingir a certeza, e se a intuição é necessário para se chegar a essa evidência, para se chegar à intuição é necessário a simplicidade. Isto é, a decomposição do conjunto em partes elementares até o seu limite. As coisas simples, então, se chega ao conhecimento pela clareza e distinção, vimos na primeira regra, né? E essa clareza e distinção, ela tem que ser descoberta pela divisão em partes simples. Esse é o caminho, senhores, para evitar as
presunçosas generalizações. É muito comum, é natural do ser humano generalizar tudo. Vê o problema, presume e generaliza. Se você dividir o problema em partes simples, você evita essas presunçosas generalizações que são perigosas. Né? Isso tudo com aquele mito de separar o verdadeiro do falso através de um processo de análise, um processo analítico. A terceira regra é a regra da síntese. Ora, a decomposição do conjunto não basta. Ter um conjunto todo desarticulado, falta uma coisa muito importante, que é o nexo de coesão, para formar o todo real. Da análise, então, deve seguir-se uma síntese. E a regra diz: conduzir com ordem os pensamentos, começando pelos objetos mais simples e mais fáceis de conhecer, para elevar-se pouco a pouco, como por degraus, até o conhecimento dos mais complexos, supondo uma ordem também entre aqueles dos quais uns não precedem naturalmente aos outros. Determinados problemas, quando a gente procura ordená-los, parece que eles não existe uma ordem. A gente supõe uma ordem, faz uma ordem para eles. Isto é, nós vamos recompor aquilo que a gente tinha desmembrado. A síntese permite que a gente chegue aos elementos absolutos, isto é, elementos não dependentes de nada. Daí a gente vai chegar aos elementos relativos, que são os elementos dependentes. Isso é um encadeamento que serve para iluminar o nexo que existe entre cada um desses elementos simples, que antes estava apagado, né? Quer dizer, nós vamos criar uma cadeia de raciocínios para sair do simples e chegar no composto, que é a realidade. Qual a importância da síntese, então? Se a gente sai do simples e chega no composto, aquilo que a gente tinha, isto é, a gente desmembra o objeto e depois chega nele. Qual é a importância de fazer isso? Ora, o composto reconstruído, ele é permeado por uma luminosidade do pensamento. Ele não é mais o mesmo composto de antes. A gente vê entre as partes recompostas, uma luz dada pelo pensamento. Isto é, uma coisa é você ter um fato bruto, outra coisa é saber como esse fato bruto foi feito. É a tal luminosidade que eu falei. E aí, só com a mediação do conhecimento é que a gente consegue chegar. A quarta regra é a regra das enumerações e das revisões. Por fim, para impedir as precipitações, que são a mãe de todos os erros, nós temos que verificar cada passagem. Descartes conclui dizendo que fazer sempre enumerações tão completas e revisões tão gerais a ponto de se ficar seguro de não ter omitido nada. Isso é, a enumeração verifica se a análise foi completa. E a revisão
verifica se a síntese foi correta. Descartes manda que a gente percorra com um movimento contínuo do pensamento todas as coisas, para poder abarcá-las em uma enumeração suficiente e ordenada. Meus senhores, as regras são muito simples e podem ser usadas para qualquer pesquisa rigorosa, e elas só dependem de treinamento. No início, parece que a gente está perdendo tempo, parece uma coisa complicada, mas depois daquele método entrar na massa do sangue, né? Ele é intuitivo. Ela diz o seguinte: viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar a certeza de ser um eterno aprendiz. Muito obrigado. Eu queria lembrar a vocês, como velho professor de história, que comprem o livro Bandeirantes e Pioneiros, do escritor gaúcho Viana Mugi. Por quê? Porque é o livro da nossa geração. A dos nossos pais foi o Sertões de Euclides da Cunha, mas já teve a sua época. Quem fez Viana Mugi, aplicando geralmente o Descartes também, provavelmente, passou alguns anos nos Estados Unidos e comparou a nossa civilização com o americano, perguntando e respondendo aquilo que algumas vezes eu talvez tinha dito a vocês. Por que nós estamos 100 anos atrasados em relação aos Estados Unidos? Eu era jovem quando, no Rio de Janeiro, tendo caído um carro de fogo, tive que tomar leite em pó, ali ao lado de Minas Gerais, que vinha dos Estados Unidos. Então eu pergunto hoje aos 76 anos, que país é esse que queria falar em soberania e não tinha leite para beber? Eu peço que vocês me digam sobre isso, porque Viana Mugi, por exemplo, comparou o Brasil e os Estados Unidos, comparou os litorais Pacífico e Atlântico, comparou o rio Mississippi e o rio São Francisco, comparou a cultura, e como dizia o velho Demisar, que foi o professor de vocês, nos faltou exatamente o que? Ferro, carvão e petróleo. É para essa missão que agora a Amazônia está perigando, e nós confiamos em vocês e nos filhos de vocês. Bem, os colegas da comissão me deram a incumbência de dirigir algumas palavras a todos nós, né? A mim mesmo, nesse momento tão especial. Eu, sinceramente, não teria pretensão e não tenho pretensão de fazer discurso, de fazer saudação especial. Eu gostaria apenas de fazer breves registros, e registros que se sintetizam em 4 sentimentos. Primeiro, a lembrança. Quer dizer, as lembranças que nos trazem aqui e que passam desde o momento em que nós nos preparamos para ingressar no colégio militar, enfrentando um cursinho preparatório. Lembranças que nos fazem retornar à ansiedade em enfrentar o exame de admissão aqui para o colégio.
a mesma ansiedade no aguardo dos resultados, né? A vibração com o sucesso, talvez o primeiro grande desafio de nossas vidas. Lembrança das brincadeiras que todos nós desfrutamos aqui nessa casa com muita alegria. Lembrança dos apelidos de vários colegas, apelidos que nos fazem lembrar a todo instante quando nos reunimos, às vezes mais até do que os próprios nomes. Lembranças dos nossos queridos professores, aqui tão bem representados pelo Major Brasil e pelo Coronel Danziado, alguns deles não mais entre nós, como o professor Teixeira de Freitas, o professor Denizar Macedo, o professor Juliana, o professor Almir Brasil, se esqueci de algum me perdoe, o professor Garcia, né? Então, lembrança dos nossos sargentos monitores, aqui representados também pelos nossos queridos Sargento Ávila, Sargento Coelho, Sargento Félix, que infelizmente a gente não conseguiu manter contato. Quer dizer, pessoas que nos são muito caras, que têm um lugar marcado no nosso coração, pessoas que jamais nós nos esqueceremos. Uma segunda sensação, um segundo sentimento, que é o sentimento da saudade. Saudade de tudo isso de bom que nós vivenciamos aqui no Colégio Militar de Fortaleza, né? O terceiro sentimento é o sentimento da amizade, porque fruto de toda essa passagem que nós tivemos aqui no Colégio Militar, fruto de todo esse tempo bom, esse tempo gostoso, esse tempo das brincadeiras, das Olimpíadas, dos jogos, das competições, na busca por resultados, nós construímos nada mais, nada menos do que saudade. E é fruto justamente dessa amizade, aliás, é fruto dessa amizade que nós estamos hoje nos reencontrando depois de 20 anos, nos reunindo depois de 20 anos. Nós não estamos nos reunindo hoje em nome de interesses políticos, nós não estamos nos reunindo em nome de interesses econômicos, nós não estamos nos reunindo em nome de interesses financeiros. Nós estamos nos reunindo simplesmente por causa da nossa amizade. Não interessa quem somos, o que temos, né? Não interessa se fomos ou mais bem-sucedidos ou menos bem-sucedidos. O que interessa nesse momento é a amizade que nós construímos ao longo desses anos todos. E que apesar do tempo, apesar desses 20 anos, nos fez estar aqui mais uma vez juntos, né? E o último sentimento é o sentimento de agradecimento. Um agradecimento a todos aqueles que contribuíram para a nossa formação, a nossa família, quer dizer, os nossos mestres, os nossos sargentos monitores e os nossos colegas. Um agradecimento a todos vocês, a todos nós, por termos tirado um pouquinho do nosso tempo para mais uma vez estarmos juntos. Então, muito obrigado. Convidaria então agora o Major Elton para colocar a turma em forma lá na frente, para nós irmos marchando até o local do encerramento da nossa placa. E mais uma vez, muito obrigado a todos. Aos 20 anos da turma Humberto de Alencar Castelo Branco, nós queremos convidar as duas gerações que aqui se fazem presentes. O Moacir Danziato, nosso colega, e o pai dele, nosso querido Coronel Danziato, para fazer o encerramento da placa. Infelizmente consegui sair do buraco. Tá faltando um mapa. Se ele falasse, eu tinha feito um mapa aqui. E, gente, nesse momento eu gostaria de agradecer, claro, não esqueci, aos colegas da comissão. A objetividade do Nuto, a persistência do Abel, a tranquilidade do Elvio. Porque sem esse grupo a gente não poderia ter estado hoje aqui comemorando essa data. Então, muito obrigado a eles também. Vamos lá pra cima pro nosso churrasco agora. São mais cacete. Caio, 662, para registrar aqui alguns momentos alegres que ele passou no nosso colégio.
Relate aqui pra gente, Caio, o que é que você se lembra aqui de mais importante? Chegar a essa casa é um momento de recordação, de muita alegria. Essa é uma casa, acima de tudo, onde a gente constrói amizades, e essas amizades são lembradas durante a nossa vida. E num dia como hoje a gente fica muito feliz em rever os amigos que nós fizemos há 20 anos. Entre o nosso meio como americano, aluno 975. Por bondade, relate aqui algum fato, alguma coisa que você recorda com carinho. Bem, o que eu recordo com carinho aqui no Colégio Militar é a união do pessoal, né? A gente sempre foi muito unido, onde a gente se encontra, a gente se fala, não tem esse troço, não lembro, não, a gente se fala mesmo, a gente pode estar em qualquer local de Fortaleza, a gente se vê, se cumprimenta, é isso que foi o bom do Colégio Militar, é a amizade. Essa nossa união, essa nossa irmandade que nós conseguimos fazer durante 7 anos, que nós ganhamos essa imensa família, parte dela que hoje aqui se encontra presente, é verdade isso que ele disse. Nós temos uma amizade, um carinho muito grande, coisas que nós não encontramos em faculdade, em outros cantos de trabalho, nós conseguimos fazer aqui no nosso colégio. 93. Ele veio comparecer aqui ao nosso congressamento e ele vai registrar aqui alguns momentos interessantes, coisas que ele guarda com muito carinho no coração. Bom, com a maior satisfação do mundo, é como o nosso amigo Elton falou lá na nossa aula da saudade, que realmente o que une a gente aqui, nós todos, é essa nossa amizade. Quer dizer, é muito bom, é uma sensação assim, de muito prazer para todo mundo estar reunido aqui, é uma coisa que a gente guarda dentro assim, da gente, a gente saímos daqui do colégio, fizemos faculdade, mas praticamente todo ano a gente está procurando se reunir, se encontrar e fazer esse congraçamento, porque realmente essa saudade, esse sentimento de amizade daqui é uma coisa que ficou, que marcou muito para todos nós aqui do Colégio Militar de Fortaleza. Obrigado. Bem, aqui são dois ex-alunos que a gente guarda com muita lembrança, muito carinho no coração, que ele fazia parte do nosso Estado Maior do Saber. Aluno Coelho, 254, e o aluno Helder Costa 439. Então eles vão dizer pra gente aqui o que é que ele guarda com carinho aí em algum canto do coração, uma lembrança, algum momento que ele passou aqui e ele gosta muito de relembrar. Faz acho que 20 anos que eu não entro aqui, acredita? É mesmo, né? 20 anos. Tem muitos momentos bons aqui, né? Eu acho que, assim, é uma convivência que vai passar para muito tempo, né? Tanto que 20 anos depois a gente ainda está se reunindo aqui. O que é que vem, assim, primeiramente? Mas, assim, eu acho que vem uns pedacinhos, assim, eu sou péssimo de memória antiga, assim, pra trás. Mas eu me lembro na época que eu cortei o cabelo por aqui, em alguma dessas barbearias aqui. Lembra ainda? Eu guardo bons momentos, né? Apesar de ter passado só 4 dos 7, né, que todo mundo ficou. Você também, né? Eu fui pro Naval. Pro Naval, eu fui pra escapatória da Aeronáutica, mas eu voltei ao colégio. Você voltou? Voltei ao colégio. Não, eu... Gostou tanto que voltou? Gostei tanto que voltei. Fez terceira aqui, então? Fiz não, infelizmente não, mas fiz o segundo científico aqui com a turma. Passei um ano na escapatória da Aeronáutica. Não vi que não ia Eu passei dar pelas certo. 3, né, você sabe? Pelas 3? Porque eu fui pro Naval, aí depois ainda fiz o ITA, aí passei pelo CPR da Aeronáutica. E vocês hoje estão fazendo o quê? Quais são as formaturas, quais são os empregos que vocês têm? Eu formei em Engenharia Mecânica Aeronáutica, no ITA em 86. Aí trabalhei na Embraer um tempo, trabalhei na FUNSEMI aqui também 4 anos, e faz 5 anos que eu estou no Banco Central, na parte de informática. Eu me formei em Engenharia Civil, cursei em paralelo Filosofia e cursei também Informática, né? Ciência da Computação. Trabalhei em indústria depois de formado, trabalhei em confecção, metal mecânica e atualmente eu estou trabalhando com computação gráfica, ou seja, eu estou na área de informática e dou aula de informática para o pessoal de arquitetura, né? Ensinar o pessoal a projetar usando computador. Ok, obrigado. Né?
falando da recordação, das recordações boas daqui, ali naquele cantinho ali, onde hoje tem um portão, funcionava a cavalaria. Aqui tinha muita história interessante da cavalaria, né? Quer dizer, a gente aprendia a montar, aprendia a arriar cavalo, aprendia a cuidar do material, né? Tinha um famoso batismo, que era um banho um banho de merda mesmo, um banho de cocô de cavalo. Banho de merda com óleo. Não tinha óleo não, era cocô de cavalo mesmo. E outra recordação muito boa, rapaz, encontrar aqui o Sargento Ávila, o Sargento Coelho, o Sargento Félix, né? O Coronel Danziato, quer dizer, todos os nossos professores, né? Marcaram muita gente, o professor Denisar Macedo, né? Uma pessoa que marcou muita gente, uma pessoa muito rígido, muito exigente, né? O Teixeirinha, o professor Teixeira, o Almir de português, que infelizmente faleceu agora, né? Então, o próprio professor Brasil, que foi convidado a dar aula, marcou muito a gente, né? Então, muita saudade aqui dos paradões, aqui das formaturas aqui pela manhã, né? O nosso amigo Vinca, que não veio, que com certeza está na memória de todo mundo aqui, fazia muita arruaça aqui de manhã, né? Foi pego pelo Capitão Silveira aqui um dia com o cabelo cortado no zero. O Capitão Silveira perguntou se tinha dado de olho. Qual era o problema? Qual foi o problema, Lu, que você cortou o cabelo no zero? Temos que agradecer àqueles que aqui estão, vocês podem ver, chegando num número bastante expressivo aqui de ex-alunos, aqueles que não puderam vir por motivo de força maior ou então por não se encontrarem na nossa cidade. Esse é apenas um começo de um encontro, né? No final de tudo, são 20 anos que nós saímos daqui, mas ao todo são 27 anos de uma nova amizade. Possivelmente daqui a 3 anos a gente esteja... Well, it's 1 for the money, 2 for the show, 3 to get ready now. Go, go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, I can do anything, baby, off of my blue suede shoe. Well, it can knock me down, slap in my face, slander my name or lower the place. Do anything that you wanna do, but honey, lay off of my shoes, but don't you step on my blue suede shoe. Well, it can do anything, but lay off of my blue suede shoe. Yeah, come on, where you can burn my house, steal my car, drink my liquid from my overflow jar. Do anything that you wanna do, but honey, lay off of my shoes, but don't you check on my blue suede shoe. Well, I can do anything, but lay off of my blue suede shoe. Yeah, well, it's blue suede shoe. Blue suede shoes, blue suede shoes, blue suede shoes. Well, it can do anything, but lay off of my blue suede shoes. Yeah, blue suede shoes, blue suede shoes, blue suede shoes, blue suede shoes. Well, it can do anything, but lay off of my blue suede shoes. Yeah. Bus stop where she's there, I say, please share my umbrella. Bus stop, bus go, she's there.
O merchandising que ele está fazendo da firma dele, que por sinal é muito competente. Eu a conheço. Indico a boa sociedade aqui de Fortaleza, mas também quero deixar aqui uma mensagem aos meus antigos contemporâneos do Colégio Militar, que a gente zele por esse Brasil, que a gente tenha competência de conduzir cada um de vocês às suas famílias e que tornemos mais sério esse nosso país. Muito obrigado. Obrigado, Sá Júnior. O grande sorteado do dia, Sá Júnior, salve de palmas para o Sá Júnior. Atenção, atenção, o Jaburunga, por favor, venha me ajudar. Já foi feito o sorteio antecipadamente. Qual foi o outro Felizardo? É o quê? Queda de cabelo? Queda de cabelo. Sorteado. Sorteado, quem foi sorteado? Sorteado goes to... Goes to... The Oscar goes to... Celso Coelho! Celso Coelhinho! Por favor, Coelhinho! Coelhinho! Vem pra cá, Coelhinho! Queda de cabelo, sabe? Pode ser, nós temos que analisar e tudo. Mas prometemos. Só o cabelo tá caindo ou tem outras coisas caindo? Só o cabelo. Só o cabelo por enquanto. Nós gostaríamos de passar aqui suas mãos. Muito obrigado. O implante do cabelo, né? E qual é a cor que você gostaria? Louro. Ele gostaria de louro. Então, o teu sonho irá se realizar na Shopping Visual. O Boró tá reclamando. O Boró, que a mulher dele é dona do concorrente. Outras palavras, Coelhinho? Tem um antes e tem depois. Tira. Filma. Vamos implantar, fazer e vai chegar como louro. Em um mês, na próxima reunião, iremos mostrar essa figura com seus cabelos de volta. Obrigado, Coelhinho. Prazer, Marquinhos. Tudo de bom. Vai ser um cara muito mais feliz. Gostaria de anunciar o outro sorteado. Jaburunga, por favor, venha pra cá, homem. É o quê? Pintura. Os cabelos brancos, né? Nós faz 20 anos, né? Os cabelos brancos vão nascendo e sabemos que requer um cuidado da pessoa, né? Então foi sorteado aquela pessoa que nasce os cabelos brancos e tudo, fazer um tratamento no cabelo para escurecer esse cabelo. Quem foi sorteado, Jaburunga? Quem foi? Não sei, deixa eu ver aqui. Não, os parcos cabelos do Mendes. Mendes! Você foi sorteado? Os poucos cabelos que você tem? Ganhou um tratamento de implante. Cabelo de boneca. Vai ficar daqui. Mendes! Cabelo de boneca. Tira o chapéu. Você vai abandonar esse chapéu. Ganhei também. Mendes! Dê adeus esse chapéu. Não tem cabelo branco, ele não tem cabelo, Jaburunga. Pois é, adeus pra esse chapéu. Outro implante? Adeus, outro, cabelo de boneca. 3 já é demais, né? Oi, não aguento não, Jaburunga. Tá bom, chega de propaganda. Vamos cobrar agora cachê. Obrigado, pessoal. Tudo de bom. E uma brincadeira só para alegrar o pessoal. Um abraço. Tchau. Vamos se pintar também, né? Vamos se pintar também. Está muito emocionado. Obrigado, Por favor, gostaria de falar alguma coisa? Não, obrigado. Nada. Gostaria de agradecer. Filme, porque tem um antes e tem um depois. Esse rapaz tem 40, vai ficar... 37, pô. Na 37 vai ficar 27.